Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia. A FDTE foi instituída por docentes e pesquisadores da PoliUSP em 1º de dezembro de 1972. Nosso objetivo principal é desenvolver e multiplicar conhecimentos de engenharia. A FDTE é uma fundação de direito privado, independente e sem fins lucrativos. Nossas receitas são provenientes de contratantes públicos e privados, e parte expressiva dos seus recursos são destinadas à doação de serviços e equipamentos à Poli. A PoliUSP é a razão de existir a FDTE. Desenvolvemos projetos com várias outras unidades da Universidade de São Paulo, entre as quais, o Instituto de Química, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, o Instituto de Eletrotécnica da USP, a Marinha do Brasil, ainda com empresas como a Infraero, Vale, Petrobras, Furnas, AES Eletropaulo, entre outras. A FDT estimula atividades de pesquisa e ensino, multiplicando o conhecimento para novas gerações de engenheiros. Seja bem-vindo à FDTE. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas lives. Como a gente disse anteriormente, né, nós estamos fazendo esses eventos justamente para promover o MBA em redes de distribuição de energia elétrica. O MBA é um curso, é uma pós-graduação lato sensu, que nós desenvolvemos aqui na Universidade de São Paulo. Ele é composto por 12 módulos, que vai desde a parte de análise de redes, a gente fala também de proteção, geração distribuída, a gente fala de regulação, planejamento de redes, operação das redes, aplicação de técnicas de otimização, inteligência artificial, smart grids, qualidade de energia, todos os aspectos que são todos temas que são relacionados de alguma forma com o setor de distribuição de energia elétrica, são tratados nesse MBA por professores da USP e da USP, né, professores da Escola Politécnica e professores da Escola de Engenharia de São Carlos, além de colaboração de especialistas de mercado, todas pessoas que têm uma grande capacitação na área de distribuição de energia. Tá? Também queria dar as boas-vindas ao Sérgio Santos, da Embrastec, ele que vai falar para a gente, né, durante essa Masterclass sobre proteções elétricas, que é um tema relevante para o segmento de distribuição, justamente por causa de uma série de formas de mitigar efeitos aí de perturbações que possam acontecer na rede e proteger justamente os equipamentos que compõem as nossas instalações, as nossas redes, né? Bom, Sérgio, boa noite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E eu passo a palavra para você ficar à vontade aí, por favor, para ministrar a Masterclass para nós. Certo. Então, tá legal. Então, pessoal, boa noite. Muito obrigado ao professor Carlos Frederico pela oportunidade. Sempre é um orgulho e uma satisfação muito grande estar interagindo com a USP, essa nossa faculdade e universidade que nos orgulha tanto aqui, né? Então, deixa eu colocar aqui. Meu nome é Sérgio Santos, eu sou engenheiro da Embrastec. A Embrastec é uma empresa que fabrica dispositivos de proteção contra surtos. Ela é especializada nessa área aqui. E não é só a questão de fabricar, a gente tem todo o envolvimento. A fabricação e o fornecimento desses produtos envolve pesquisa, nós temos laboratório, envolve a participação nas normas técnicas, envolve treinamento também, porque é um assunto complexo e a gente procura qualificar o mercado para que as pessoas sejam aptas a aplicar as técnicas de proteção. Tá? A Embrastec é uma empresa que já existe há 30 anos, ela é pioneira na produção dos DPS, atualmente ela tem mais de 1.500 produtos, ou seja, existem vários tipos de DPS para diferentes aplicações, a gente tem um atendimento especializado, a gente tem um suporte técnico, a gente auxilia nos projetos e é uma empresa de capital nacional.
Certo? Então, a gente vai falar de proteções elétricas aqui. Então, qual é isso aqui? Em primeiro lugar, a gente vai falar da formação das descargas atmosféricas, para que os colegas tenham uma noção exatamente do problema, do fenômeno, da perturbação. Então, a gente tem aqui a formação de uma descarga atmosférica no interior de uma nuvem. Isso que está aparecendo aqui é o que a gente chama um líder descendente, um líder escalonado. Por que ele é escalonado? O raio não olha, não mira no objeto na Terra e faz uma linha reta. Ele vai criando o seu próprio caminho em função das variações da rigidez elétrica que tem no ar. Então, a gente fala que ele é escalonado porque o raio vai por saltos. Então, é muito difícil a gente determinar o local exato onde uma descarga atmosférica vai acontecer. Eu preciso só voltar um pouquinho aqui, porque é só um minutinho, por favor. É muito útil essa... Eu queria que os senhores olhassem aqui, que dos prédios começam a aparecer alguns raiozinhos para cima. Esses são os líderes ascendentes, formados pelo campo elétrico do líder escalonado. Ou seja, à medida que o campo elétrico vai se transferindo para mais próximo da Terra, começam a aparecer saltos, centelhamentos nos prédios, das partes metálicas dos prédios. Poderia ser uma linha de transmissão, uma linha de distribuição também, que vai ao encontro do líder escalonado. Então, o que acontece? Nesse momento, quando um deles aqui consegue vencer os outros na corrida e se conectar, você tem um canal do raio. A gente chama que essa é a descarga do retorno. Agora, o mais importante aqui, que isso aqui eu gostaria de enfatizar muito com os senhores, é o seguinte: toda descarga atmosférica é uma descarga direta, porque ela atinge um determinado objeto no solo. E, ao mesmo tempo, ela é uma descarga atmosférica indireta para aqueles objetos que estão no solo, mas não foram atingidos pelo raio. Então, vocês veem que aqui a descarga atingiu esse prédio aqui, então esse prédio recebeu uma descarga direta. Ele recebeu a maior parcela da energia acumulada na nuvem que foi transferida para o prédio. Só que esses prédios todos aqui ao redor aqui, eles sofreram uma descarga atmosférica indireta. Por quê? Porque eles não sofreram o impacto da descarga, eles não sofreram o impacto da corrente, mas eles sofreram um fenômeno de indução, uma onda eletromagnética que causou indução em vários condutores que estão aqui dentro. Então, você tem vários tipos de descarga atmosférica. Descargas atmosféricas diretas, que todo mundo aqui intuitivamente lembra do para-raio. O para-raio no prédio, ele intercepta uma descarga atmosférica direta, ele não atrai uma descarga atmosférica. Descargas na rede de alta e média tensão, tá certo? Ao invés do líder ascendente sair do prédio, ele sai da rede. E, nesse caso aqui, o ponto de impacto é a rede. Sempre, pessoal, o ponto de impacto é onde o líder ascendente alcançou a nuvem. Então, nessa foto aqui, você pode, quando tem uma nuvem, vocês têm vários líderes ascendentes sendo emitidos. Um deles vai se conectar e vai determinar o ponto de impacto, tá certo? Então, pode ser uma rede de média tensão, alta tensão, pode ser uma rede de baixa tensão, tá certo? Ela pode se dirigir diretamente ao solo, não é uma coisa muito comum que a descarga atinja o solo, ela só vai atingir o solo se for em lugares muito descampados, que normalmente ela atinge um objeto mais alto que tem alguma parte metálica que possa conduzir o líder ascendente. E o 4 aqui, esses 4 aqui, são operações de chaveamento. Desculpa, eu estou um pouquinho resfriado. As operações de chaveamento, elas têm um comportamento oscilatório. Então, elas provocam na instalação elétrica o mesmo efeito de uma descarga atmosférica, do ponto de vista de circuito elétrico, não do ponto de vista de impacto. Quando eu abro ou fecho um disjuntor, eu não vou destruir, por exemplo, uma parede, ou um telhado, ou uma caixa d'água, mas eu vou danificar instalações elétricas e eletrônicas. Então, a gente trata os chaveamentos como se fossem também dentro do contexto das descargas atmosféricas. O 3 aqui são descargas atmosféricas entre nuvens, e nuvens ar. A maioria das descargas atmosféricas, elas acontecem no interior da nuvem, ou então de uma nuvem para outra nuvem ou de uma nuvem para o ar. Então, apenas 10 a 20% das descargas atmosféricas são nuvem-solo ou solo-nuvem. Mas esses 10 a 20% são as mais estudadas, porque são aquelas que vão provocar os maiores prejuízos para a gente. Então, gente, isso aqui é o LEMP.
LEMP significa Lightning Electromagnetic Pulse. Esse é o efeito da onda eletromagnética provocada por uma descarga atmosférica, que pode gerar tensões e correntes induzidas em laços de cabo até 2 km de distância. Muita gente questiona, acho que esse é um número exagerado, mas esse número é um número medido, é um número feito através de inúmeros estudos, inúmeras medições, a gente tem uma consciência muito grande disso. Ela vai alcançar mais ou menos em função das características da intensidade da corrente, que varia, e do que existe no meio do caminho. Quanto mais estruturas metálicas estiverem dentro dessa área de raio 2 quilômetros, menos ela vai alcançar, porque mais essas estruturas metálicas vão prover uma espécie de blindagem. Mas, de qualquer maneira, como conceito, eu queria que as pessoas que estão assistindo essa Masterclass levassem consigo a importância das descargas indiretas, a importância do LEMP, e não pensar apenas, hoje em dia eu acho que isso é inconcebível, que uma descarga atmosférica vai atingir um objeto e vai provocar um dano num prédio, numa torre, alguma coisa assim. Uma boa parte dos danos causados pelas descargas atmosféricas são causados pelas descargas atmosféricas indiretas. Tá? O que determina para a gente a severidade, o risco, o grau de problema que a gente tem é a densidade de descargas atmosféricas para a Terra, que a gente chama ENG, que é o número de descargas atmosféricas por quilômetro quadrado em um ano. O Brasil tem áreas de ENG muito alto, 12, 13, 14 descargas atmosféricas por quilômetro quadrado por ano. Como a gente tem lugares também que o ENG é muito baixo, praticamente não cai raios. Então, voltando aqui ao tema principal daqui, que são as redes de distribuição em locais de ENG baixo são menos vulneráveis aos raios do que redes de distribuição em locais com ENG alto. Então, quando eu analiso a proteção, o quanto eu vou investir, os recursos que eu vou empregar na proteção, o primeiro parâmetro é saber se esse local onde essa rede está cai muitas descargas atmosféricas ou não cai. Tá? Agora, em termos de severidade de prejuízos, é uma coisa absurda. Linhas de transmissão, 70% dos desligamentos em linhas de transmissão são provocados por descargas atmosféricas. É um dado do INPE. Em linha de distribuição é menor. As linhas de distribuição estão menos vulneráveis a descargas atmosféricas. Mas é um número significativo, 40%. Ou seja, em cada 10 desligamentos, 4 são provocados por descargas atmosféricas. Falhas em transformadores, 40% das falhas em transformadores são provocadas por descargas atmosféricas. É um número muito alto, né? A gente pode ver que realmente é uma coisa que merece a gente estudar isso com muito carinho. Sempre, gente, a gente tem que pensar, hoje em dia, muita gente pensa assim, queimou um transformador, eu vou gastar tanto para repor esse transformador, vou gastar tanto para consertar esse transformador. Na sociedade que a gente vive hoje, o professor Carlos falou de várias coisas, de técnicas de smart grid, de informática. A gente vive numa sociedade de consumo em tempo real. Então, mais importante hoje do que evitar que o transformador queime e tenha que ser substituído é aquele tempo em que ele vai ficar indisponível e a energia não vai ser gerada. Esse é o maior prejuízo para uma concessionária de energia ou mesmo uma fábrica que tenha uma rede de distribuição interna. As causas dos deslizamentos, elas são causadas, no caso de linhas, no caso do impacto direto em uma fase, e vai acontecer uma falha no isolamento, ou seja, aquela corrente da descarga atmosférica vai ser conduzida pelo aquele condutor da fase, vai encontrar o isolador, vai centelhar por o isolador e vai provocar um curto-circuito. Agora, o que acontece? A duração da corrente da descarga é muito curta. Então, não é isso mais complicado. O mais complicado é que depois que isso acontece que a gente chama corrente de segmento. Ou seja, eu tenho um caminho de baixa impedância para a corrente em 60 Hz. Então, a descarga atmosférica provoca o centelhamento em cima da cadeia de isoladores. Em função disso, ela provoca um curto-circuito, é como se eu curto-circuitasse esse isolador, e aí os 60 Hz vai aparecer e a proteção vai desligar a linha.
E também eu tenho impacto direto no cabo guarda ou na torre. Esse é o back flashover. O flashover é quando acontece na linha, no condutor de energia. O back flashover é quando acontece numa estrutura. Ou seja, acontece numa estrutura, vai acontecer a mesma coisa, vai bypassar o isolador e vai provocar um curto-circuito aqui. Tá? Nós temos aqui sobre tensões de descargas diretas em rede IBT, tensões induzidas em rede IBT, transferência de surtos da média tensão através do transformador e descargas diretas na edificação. Ou seja, uma rede de baixa tensão, ela pode sofrer quando a descarga atmosférica atinge a sua rede, quando a descarga atmosférica indireta induz naqueles condutores uma corrente de surto, então é uma descarga indireta, quando o surto atinge a média tensão e o transformador não isola a média da baixa, e pelo mecanismo, pela impedância do transformador, a gente fala impedância de surto do transformador, o que vai acontecer? Esse surto vai se propagar da média tensão para a baixa tensão. Ou então descargas diretas na edificação. Esse é um fenômeno que acontece quando a descarga atinge um prédio, existe uma elevação do potencial do aterramento desse prédio, e o que acontece? Passa a circular uma corrente entre o prédio e o transformador que o alimenta. A gente fala que houve um desequilíbrio entre os aterramentos. Você tem uma elevação do aterramento do consumidor e você mantém o aterramento, o potencial de aterramento no transformador. Então, você tem um desequilíbrio, você forma um circuito elétrico ali que vai, como num certo sentido, é como se a edificação alimentasse o transformador. Isso também é uma causa de sobretensões. Na norma NBR 5419, que é a norma brasileira de proteção contra descargas atmosféricas, não é uma norma voltada para a proteção de linha de distribuição e linha de transmissão, não é o escopo dessa norma, mas, nesse caso, ela considera o contrário. O que uma rede, uma descarga atmosférica na rede pode provocar como dano para uma edificação. Então, na 5419, a gente tem 4 fontes de dano, que correspondem a 4 possibilidades da descarga atmosférica atingir um objeto. A descarga atmosférica atingindo a estrutura, a gente chama de S1, é o mais grave. Uma descarga atmosférica atingindo próximo à estrutura, eu tenho a injeção da corrente no solo, o que vai me provocar tensões de passo, tensões de torque e induções no interior do prédio. Eu tenho uma descarga numa linha elétrica ou tubulação metálica conectada à estrutura. Embora, obviamente, uma tubulação metálica não seja um condutor de energia, é como se fosse, para todos os efeitos, é como se fosse. O raio não vai saber e ela vai se propagar em direção à edificação. E a proximidade de uma linha elétrica, uma tubulação, que é o S4, é aquela corrente induzida. Tá? Então, uma rede elétrica, uma rede de baixa tensão, ela sofre os efeitos de uma descarga atmosférica e ela também pode ser o caminho pelo qual um raio atinge uma instalação elétrica de baixa tensão. As descargas diretas em redes de média tensão e baixa tensão, normalmente, as redes de média tensão elas são mais vulneráveis do que as redes de baixa tensão. As redes de média tensão, elas provocam uma espécie de efeito blindagem, ou seja, o raio atinge a média e, por isso, ela não atinge a baixa. O que vai acontecer nesse caso é a transferência pelo transformador ou uma impossível indução. Mas, de qualquer maneira, a vulnerabilidade maior é a vulnerabilidade da média tensão, principalmente em áreas rurais ou periferias da cidade. Em áreas urbanas, como o centro de São Paulo, Avenida Paulista, Avenida Rio Branco, no Rio, a Savassi, em Belo Horizonte e outras, é mais difícil, porque você tem prédios de 10, 15, 20 andares, então é muito difícil, embora não seja impossível, é muito difícil a descarga atingir a linha de média ou de baixa. Até porque, no caso da Avenida Paulista, eu vou só beber um pouquinho aqui, no caso da Avenida Paulista, essa rede é subterrânea. Mas mesmo em redes aéreas, em áreas urbanas, as edificações, num certo sentido, impedem que o raio atinja diretamente essas edificações. Elas são pouco comuns em rede BT devido ao efeito da blindagem. A rede BT ela está protegida pela rede MT. A rede MT, a rede de média tensão, que recebe impacto. Ah, Sérgio, mas você não falou que existe um mecanismo de transferência? De fato, existe. Mas a gente vai tratar desse mecanismo de transferência. A gente já tem um benefício da rede não ser atingida diretamente.
As descargas indiretas em rede de média tensão ou baixa tensão, as descargas indiretas, presta bastante atenção nisso, é muito importante. As descargas indiretas são sempre menos severas que as descargas diretas. A descarga direta é um mecanismo de condução galvânico, é a corrente do raio que entra na instalação. A descarga atmosférica indireta é uma corrente induzida. A intensidade da descarga direta pode ser maior do que a intensidade da corrente indireta, pode ser até maior. Mas o que acontece nesse caso aqui? A duração dessa corrente é menor. Então, as descargas indiretas duram menos, passam mais rápido pelos condutores. Como energia é corrente vezes o tempo, a energia transferida pelas descargas indiretas é menor, sempre vai ser menor do que a energia transferida pela descarga direta. Só que, por outro lado, as descargas indiretas ocorrem com mais frequência. Ou seja, nesse determinado... Agora eu moro em Sorocaba, eu estou em Sorocaba aqui, uma cidade no interior de São Paulo. Para cada vez que cai um raio no meu prédio, caem 20, 30, 40 raios no bairro, nas ruas adjacentes, no outro quarteirão. Então, sempre as descargas indiretas são mais frequentes, porque sempre ela vai ser uma descarga direta num único ponto, embora às vezes aconteça até descargas em 2 ou mais pontos, não é comum, mas acontece a mesma descarga de 2 pontos, mas, de qualquer maneira, uma descarga indireta, imagina só, um raio de 2 quilômetros, ela vai provocar induções em várias edificações, várias instalações elétricas, várias redes. A transferência de surtos da média tensão através do transformador acontece através dos enrolamentos em função das características da impedância de acoplamento entre o primário e o secundário. Tá certo? Veja bem, a impedância desse transformador que a gente fala é a impedância impulsiva. É um comportamento, porque a descarga atmosférica é um fenômeno que corresponde à corrente de alta frequência. Tá? Então, o que acontece nesse caso? Eu tenho capacitância no trafo que transferem o surto da rede de média tensão para a rede de baixa tensão. Então, quando o raio passa pelo transformador, uma parte daquela corrente é desviada pelo para-raio de média tensão, se tiver, mas uma parte vai direto para a rede de baixa tensão. Tá certo? A condução acontece pelo próprio para-raio, porque o para-raio, o que ele faz? Ele desvia a corrente do interior do enrolamento do transformador, mas ele vai jogar essa corrente no aterramento. Eu falei enrolamento, não falei aterramento. Falei, ele vai desviar essa corrente do enrolamento e vai injetar essa corrente no aterramento do transformador. Vai haver uma elevação do potencial no aterramento desse transformador. Então, nesse caso, esse mecanismo de elevação do potencial do transformador ali vai submeter o lado de BT do transformador a um potencial mais elevado do que a tensão nominal do sistema, certo? Então, na situação real, parte da corrente conduzida para o circuito BT através dos condutores de Neutron, tanque do transformador e fase. Então, na situação real, no que acontece de fato, uma parte da corrente é conduzida para o circuito de baixa tensão através dos condutores de Neutron, tanque do transformador e a fase. A maior elevação em RT, maior amplitude das correntes conduzidas, ou seja, numa situação normal, o valor da resistência de aterramento é 0, é um valor muito baixo, mas ela se eleva. Então, aparece uma diferença de potencial lá no neutro do transformador ali. Esse aqui é o circuito, né? A parcela associada à elevação de potencial em RT é muito maior do que a transferência através do acoplamento capacitivo. Esse acoplamento capacitivo ele transfere uma parte de energia, mas a elevação do potencial em RT é a resistência de aterramento, é o mais crítico. Então, a filosofia de aterramento da rede é uma coisa que eu acredito que vai ser bem explorada aqui nesse MBA da Fundação, e vocês vão tratar bastante disso. A filosofia de aterramento da rede é fundamental para reduzir as sobretensões no transformador e nos clientes conectados alimentados por esse transformador. Esse aqui é o modelo de
Claro que eu só fiz o desenho, né? Aí tem os cálculos todos que determinam os valores dessas impedâncias. Esse modelo é um modelo consagrado mundialmente, que se usa no mundo todo, é o mais conhecido e foi desenvolvido lá no IE da USP, pelos professores Kanashiro, Piantini e Burani. Influência desses parâmetros aqui. A baixa relação entre RT e RC. RT é a resistência do trafo e RC é a resistência do consumidor. Quanto maior o valor de RC quando comparado para RT, melhor. Por quê? Porque menos corrente vai ser drenada por um aterramento do consumidor e mais corrente vai ser drenada pelo aterramento do transformador. Então, baixo valor de RT é desejável pela redução das sobretensões fase neutro. Só que a gente que trabalha com aterramento, a gente tem que entender que existe uma limitação para isso, né? Então, no caso, não é tão simples assim, quando a concessionária vai instalar um transformador ali, a resistividade do solo no local, a área, ela não vai fazer uma baita mala para o transformador. Então, sempre, isso seria uma situação ideal, mas nem sempre é uma situação encontrada na prática, obtida. Tá? Redes multiplexadas apresentam sobretensões máximas nas cargas e secundárias do tráfego de amplitude inferior às que ocorrem em redes convencionais. Então, quando a gente tem redes multiplexadas, as sobretensões nas cargas e no secundário, cargas são os consumidores, e no secundário do tráfego, ela tem amplitude inferior do que ocorre em redes convencionais. Então, a configuração da rede é um fator de proteção. Então, no curso que vocês vão fazer, nesse MBA e tudo, o que acontece? Vocês têm que utilizar as características, por exemplo, uma rede multiplexada, por exemplo. Você não faz uma rede multiplexada para uma medida de proteção contra surtos. Não é o objetivo dela. Mas ela também tem esse benefício adicional. Então, numa análise custo-benefício, ela vai gerar menos sobretensões nos clientes e no secundário do transformador. Então, ela é uma medida de proteção também. E o consumidor deve ser conectado o mais próximo possível do seu tráfego. Por quê? Para evitar uma diferença de potencial entre o tráfego e o consumidor. Quanto maior essa distância, maior essa diferença de potencial, porque maior vai ser a impedância entre o cabo neutro-PEN, o neutro aterrado do transformador e o consumidor também. Menor vai ser a equipotencialização, entre aspas, embora equipotencialização eu não gosto de falar de uma maneira muito simples aqui, mas esse é o caso aqui. Também é a mesma coisa, gente. O consumidor deve ser conectado o mais próximo possível do seu tráfego. Pode ser contraintuitivo isso aí, não? A gente pode pensar, quanto mais perto eu estou do transformador, mais vulnerável eu estou acontecendo alguma coisa. Mas é justamente o contrário. Continuando a influência dos parâmetros, a instalação de para-raio nas redes de BT protege o tráfego. Então, por que a gente está falando de para-raio de BT? Porque como a gente tem a rede de média tensão, ela é mais... Desculpa. Ela é mais vulnerável... Vou ver um pouquinho de água aqui. Existe a cultura da proteção com para-raios da média tensão. Em estruturas de linha de transmissão de alta e extra-alta tensão, isso já é consenso, não se discute mais isso. Nas redes de baixa tensão, isso não é uma prática ainda consagrada, mas deveria ser. Então, a instalação de para-raios na rede de baixa tensão protege o transformador, porque o surto se propaga nas duas direções. O surto se propaga pelas redes de média e pela rede de baixa tensão. Não com a mesma agressividade, não com a mesma ocorrência, mas acontece. O comportamento das sobretensões em redes ramificadas é diferente do observado em redes exclusivas, porque quanto maior a ramificação das redes, maior a divisão das correntes de surto entre diversos condutores. Gente, eu tenho esse estudo aqui é de um colega que foi apresentado no CEND de 2008, em Belo Horizonte.
55% das danos em transformadores de distribuição são causados por descargas atmosféricas. Eu apresentei aquele número ali, 40, aqui tem não é tão diferente assim, mas dá uma outra visão. Eu acho que a gente que trabalha com proteção não pode ser catastrofista, vencer ou convencer pelo medo. Protege, porque isso não funciona. Proteção não funciona dessa maneira, principalmente em função de um fenômeno totalmente aleatório, que são as descargas atmosféricas. Então, o que a gente pode fazer é subsidiar, no caso aqui, as empresas de energia, as distribuidoras, com números, para que elas cheguem à conclusão que o investimento em para-raios de baixa tensão compensa o custo que ela tem com a manutenção dos transformadores. E é isso que vem acontecendo. Isso não é uma coisa que talvez tenha 15 anos que essa prática vem crescendo, mas, felizmente, com números, com treinamentos, com qualificação profissional, com pesquisa, a gente consegue chegar e entender isso aqui. Além disso, pessoal, tem também os surtos por chaveamento que eu falei aqui. Isso aqui é um caso engraçado, porque eu acompanhei esse caso aqui como consumidor, não como um engenheiro. Eu estava nesse lugar aqui. A equipe da concessionária de Sorocaba, que é a CPFL, abriu a chave do transformador, demorou 10, 15, eles foram muito eficientes, 20, 30 minutos eles ligaram novamente, só que esse chaveamento queimou os comandos dos elevadores desse prédio que está aqui atrás. São 2 torres. Cada torre tem 3 elevadores. Eu não sei da primeira torre. A torre B2 queimaram os 3 elevadores. Cada elevador com R$7.000 aqui. Então, o que acontece? A proteção, ela é uma coisa importante. Pelo custo. Ao contrário, por exemplo, do SPDA, do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, que a gente está falando ali da proteção de vidas, no caso daqui da proteção, esse tipo de proteção que a gente chama proteção contra surtos, ele está falando muito de questões econômicas, de não ter prejuízos com queimas de equipamentos e interrupção de serviço. Imagina esse prédio aqui tem 15 andares, os elevadores todos danificados. Tá? E aí, eu vou introduzir para vocês agora o dispositivo de proteção contra surtos, o famoso DPS. O DPS, ele é uma chave que, no estado normal, ele tem uma alta impedância, ou seja, ele é invisível para o sistema. A corrente, imagina que a corrente que vem da fonte chega para alimentar a carga, porque é uma chave aberta. Quando as tensões no terminal do DPS não tem um comando, não tem uma fonte, não tem um sinal, ele altera suas próprias características em função das tensões no seu terminal. Então, quando a tensão sobe a partir de um determinado valor muito bem calibrado, ele vai virar uma chave em baixa impedância e vai drenar. Eu peço mil desculpas para você, mas está muito tempo aqui em Sorocaba, está muito complicado. O que acontece aqui? Quando o DPS atua, muita gente fala que o DPS é um arrester. É a palavra inglesa, né? O DPS não é um arrester, ele não prende nada. Ele é um ableiter, que é uma palavra alemã. Ele desvia, ele é um desviador da corrente. Ele altera a sua configuração interna, permitindo que o surto seja desviado para o sistema de aterramento. À medida que o surto é desviado para o seu sistema de aterramento, ele não alcança aquilo que deve ser protegido. É um computador aqui, pode ser uma casa, pode ser um transformador, pode ser alguma coisa nesse sentido. Após ele atuar dessa maneira, o que acontece? Ele volta para o seu estado inicial. Então, o DPS ele tem um ciclo de operação completo. Eu vou voltar, só me acompanhe, por favor. Ele é uma chave aberta, ele vira uma chave fechada e retorna para uma chave aberta. Porque caso ele ficasse no estado de chave fechada, ele provocaria um sério problema na instalação, porque ele provocaria um curto-circuito. Tá? Nesse caso, por que eu estou colocando o DPS? Porque o princípio de funcionamento do para-raio de baixa tensão é muito semelhante ao DPS.
Embora o para-raio de baixa tensão, ele é primo do DPS. Ele é semelhante ao DPS. Ele atua como o DPS atua. Só que, construtivamente, ele é diferente. Por algumas razões óbvias. Por exemplo, um DPS... Eu vou pedir para a licença para voltar para vocês acompanharem melhor. Um DPS, ele fica instalado dentro de um quadro. Então, ele tem que ter algumas características de segurança para evitar, por exemplo, que ele provoque um curto-circuito, que ele pegue fogo, que ele tem que estar coordenado com o disjuntor ou fusível do quadro, tá certo? E aqui ele protege muitos equipamentos eletrônicos. O para-raio de baixa tensão, ele é mais robusto. Embora eu não goste desse termo robusto, eu acho que eletricamente ele não é muito certo, mas ele fica instalado ao tempo, ele não fica confinado, tá certo? Ele se refrigera, mas ao mesmo tempo também ele está mais... recebe mais raios ultravioletas. Então, os para-raios de baixa tensão, eles atuam daquela maneira que o DPS atua. Que maneira é aquela que o DPS atua? Fechando. Então, quando vem um surto nos terminais da baixa tensão, o para-raio de baixa tensão está em paralelo com a baixa tensão, lá os enrolamentos de baixa tensão do transformador, um por fase, se for um transformador trifásico. E aí ele vai fechar, ele vai desviar a corrente de surto para o sistema de aterramento. Então, nesse caso, eu protegi o surto pela média e pela baixa tensão também. Então, os para-raios de baixa tensão são dispositivos destinados a proteger o sistema elétrico contra sobretensões transitórias. Veja bem, ele é simples, o princípio de funcionamento dele é muito simples, mas é complexo você fabricar esse dispositivo, porque, presta atenção, ele vai ficar instalado durante algum tempo no poste, lá no poste. Ele pode ficar horas, dias, semanas, meses, até anos, totalmente inoperante. Um determinado dia, quando ele percebe que a tensão dos seus terminais aumentou, ele vai comutar de uma chave aberta para uma chave fechada, vai mudar o seu estado, vai conduzir a corrente de surto, vai fechar para conduzir a corrente de surto, ele abre novamente, tá certo? E aí o que acontece? Ele não pode conduzir a que a gente chama corrente de segmento. Ou corrente subsequente. O que é corrente subsequente? Veja bem, ele está ligado na fase, todo mundo concorda comigo? Se ele está ligado na fase, quando ele curto-circuitar, a fase vai ter um curto-circuito ali. Eu curto-circuitei a fase. Então, aquela corrente ali, da fase, a tendência dela é ser drenada para o sistema de aterramento. O para-raio de baixa tensão, mas o DPS também, ele não pode permitir que isso aconteça. Ele tem que ter um ciclo de operação muito rápido, porque o surto é extremamente mais rápido do que as correntes de 60 Hz. Então, quando ele chega ao surto nos seus terminais, ele rapidamente fecha, rapidamente o surto é drenado e rapidamente ele abre novamente, impedindo que a corrente de segmento, a corrente de 60 Hz, atue e passe por ele ali. O principal valor aqui, são várias características, né? Mas ficaria muito tempo aqui. A principal característica dele é o valor de crista do impulso de corrente conforme a 8/20. Tá? Essa corrente, isso aqui é muito importante explicar. Eu vou mais um pouquinho de água. É muito importante explicar, muita gente não entende. O DPS, ele tem duas formas de onda. A gente tem um DPS que a gente chama tipo 1, que conduz a corrente do raio. E o tipo 2 ou o tipo 3, que conduzem as correntes induzidas, aquelas que têm duração menor. A corrente do raio tem uma forma que a gente chama 10-350. Ela dura mais. Embora sejam microsegundos, são alguns microsegundos a mais do que a onda 8/20. Muita gente me questiona assim, você acha por que o DPS, o para-raio de baixa tensão, não é ensaiado na onda 10-350? Porque a linha está exposta à descarga direta. A linha de baixa tensão ela não está exposta à descarga direta. Normalmente, ela está exposta a descargas indiretas. Porque quem atinge a descarga direta atinge a média tensão. Então, por uma questão de relação custo-benefício, de estudos, essa coisa toda, as concessionárias de energia
protegem os seus transformadores contra correntes induzidas, por chaveamento, pela indução causada por uma descarga atmosférica na rede de média tensão, pelo aquele efeito da passagem da corrente pelo transformador de baixa tensão. Esse para-raio não é fabricado para conduzir a corrente do raio. Se ele fosse fabricado para conduzir a corrente do raio, ele teria que ser classe 1. Ele seria muito caro, quer dizer, muito mais caro. E aí, o número de para-raios que teriam que ser instalados na cidade como São Paulo, por exemplo, talvez fosse proibitivo. Então, são feitos vários estudos. E a gente chega à conclusão que esses para-raios da onda 8/20, eles atendem porque é o principal problema que enfrenta a baixa tensão do transformador são correntes induzidas, tá certo? Mas pode ser que amanhã aconteça que um raio atinja diretamente a baixa tensão. Nesse caso, o DPS, o para-raio vai se danificar, o transformador vai se danificar, mas isso não é um erro. Isso é uma coisa típica da engenharia, uma análise custo-benefício, onde você analisa a vulnerabilidade, a probabilidade da vulnerabilidade, e você corre o risco em função do quanto você está disposto a investir em alguma coisa. Tá? Ao mesmo tempo, é muito importante aqui, por isso que eu queria falar para vocês. Muita gente fala assim, mas o DPS, o que é uma chave? Não sei o quê. Não, ele é um pouco mais completo. Ele precisa ter um desconector automático. Porque, no caso de uma falha, uma falta permanente no sistema, ele precisa ser desligado. Então, é fundamental que ele possua esse desligador automático. Porque, caso ele não exista, você vai ter várias redes sendo desligadas aí pela atuação de um para-raio defeituoso ou um para-raio que pode ter chegado no final da sua vida útil. Então, esse desligador automático não está ligado à funcionalidade do para-raio, ou seja, ele não ajuda ao para-raio conduzir a corrente de surto para a Terra. Ele vai atuar no final da sua vida útil, mas ele é fundamental, porque se ele não existir, o para-raio final da vida útil de um para-raio, de um DPS, que usa varistor, é como chave fechada. A maioria dos DPS, a maioria, não todos, e os para-raios de baixa tensão, eles não chegam ao final da sua vida útil como chave fechada. Desculpa, como chave aberta. O DPS chega uma hora que ele não vai atuar. Não. Normalmente ele sempre vai atuar. Só que chega uma hora que ele não solta mais. Ele não abre mais. E aí, nesse caso, eu preciso de desligador automático para desligar ele do sistema. Ele tem um sistema de sinalização, se for o caso, ou uma sinalização visual, e aí a manutenção vai estar ciente desse problema e vai trocá-lo. Então, a gente tem modelos aqui só para vocês se familiarizarem. Esse é para uma rede convencional. Você vê que os terminais dele se conectam. Eu vou passar aqui. Os terminais dele se conectam na linha, no cabo, um cabo de alumínio, né? E aqui embaixo eu tenho... Deixa eu voltar aqui. E aqui embaixo eu tenho o ponto que ele é conectado no sistema de aterramento aqui. Uma coisa que é um detalhe, mas eu acho que vale a pena falar, o formato é uma coisa muito importante para os DPS, para raios de baixa tensão, porque ele precisa estar colocado no lugar muito próximo do equipamento. O para-raio precisa estar ligado no transformador. Jamais cometa o erro, por exemplo, de você ligar o para-raio de baixa tensão lá embaixo, no poste, no pé do poste ou num quadro. Ele tem que estar ligado lá em cima, nos enrolamentos lá em cima. Por quê? Deixa eu voltar aqui que facilita. Então, já estou terminando aqui. Ele tem que estar ligado aqui. Por quê? Porque a tensão dele tem que ser exatamente a tensão no enrolamento do transformador. Se ele estiver afastado, você vai ter uma diferença de potencial entre os terminais do DPS e os terminais do transformador que ele quer proteger, o terminal de baixa tensão. Nesse caso, a tensão pode subir ou descer em momentos diferentes. Rapidamente, é um pouco tempo de diferença, mas nesse caso pode ser o suficiente para queimar o transformador. Ou seja, a tensão subiu no barramento e o DPS ainda não atuou. Então, vai queimar o rolamento do transformador e o para-raio não fez a sua função. Então, eles têm que estar conectados. O DPS é a mesma coisa. Então, o DPS, para proteger um quadro, ele tem que estar instalado dentro do quadro. Tá? Pequenas distâncias comprometem o funcionamento dele. Porque a gente está falando de fenômenos de alta energia e curta duração, muito rápidos.
Esse aqui está a corrente nominal de descarga, aqui o descarregador eu já falei. E esse aqui é para uma rede isolada aqui. É um para de baixa tensão, que é utilizado numa rede isolada aqui. Aí são os modelos. Vocês têm vários modelos aí. O que varia muito é o nível de proteção. O que é o nível de proteção? É aquilo que o DPS deixa passar. O DPS ele não faz um curto-circuito perfeito. Quando eu falo DPS, é o hábito que faz esse erro. O DPS e o para-raio de baixa tensão são as mesmas coisas. Ele não forma um curto-circuito, então ele deixa passar uma tensão. Quando ele está conduzindo um surto através dos seus terminais, o equipamento vai receber uma tensão elevada, mas é muito menor do que aquilo que passaria pelo equipamento ou pelo tráfego, caso o para-raio não existisse. Sérgio, quem determina qual é esse nível de proteção, essa tensão que o DPS pode aguentar? É o fabricante de cada equipamento. Então, o fabricante de transformadores, ele faz ensaio de tensão suportável ao impulso. Ele aplica tensões, geralmente na forma de onda 1,2 vezes 50 microsegundos. Ele vai para um gerador de onda combinada, aplica um pulso de tensão e vê qual é a tensão que o equipamento aguenta. Se ele aguenta 1,3 kV, esses aqui atendem. Se ele é desde 1,8 kV, esses aqui atendem. E a mesma coisa a corrente que o para-raio vai conduzir. Por que às vezes eu uso 40 e às vezes eu uso 20? A descarga atmosférica é sempre algo aleatório. É probabilístico. A maioria das descargas atmosféricas elas se encontram na faixa de 30 a 40 kA. Mas essa corrente aqui é a corrente induzida. Então, estimar a corrente induzida é muito difícil porque depende de vários parâmetros. O laço de indução, a distância da descarga atmosférica e o ângulo em relação à rede. Esses valores de 20 e 40 kA aqui são valores muito mais altos do que vai acontecer na prática e são consagrados pela experiência dos fabricantes. Está aqui o professor Carlos, que é da academia. Na academia, a gente faz muitos estudos, né, professor? Faz estudos, faz simulações, para a gente ter parâmetros. O fabricante pega esses estudos, vai colocar ele em prática e vai fazendo uma filtragem para pegar a orientação que é dada pela academia, a orientação, a luz que é dada pela academia, e vai ver aquilo que acontece. Então, hoje, a gente sabe que esse valor de 20K, 40K são valores razoáveis, porque normalmente as correntes induzidas são menores do que essa. Correntes induzidas sempre na onda 8/20. Homologações. Produção homologados. Interessante você ver. É interessante, eu também acho que é um pouco triste. Esse produto não é utilizado pela grande maioria das concessionárias de energia. Entendeu? É algo que está sendo crescente, mas a gente tem que ter mais estudos, ter mais experiência em campo, porque isso aqui vai impactar diretamente o custo da nossa energia, da nossa conta de energia. 55%, de 40% a 55% na falha de transformadores são causados por descargas atmosféricas. Terminando, além da proteção, a proteção dos para-raios de baixa tensão, ela é feita para o transformador e parcialmente para as cargas alimentadas por esse transformador, mas basicamente o transformador. É muito importante, como esse curso aqui vai se destinar a redes, e hoje em dia a gente tem uma modernidade, a informática, a tecnologia da informação, ela está inevitável, né? A gente tem muita eficiência no fluxo de informações. É muito importante a gente proteger as redes de energia e as linhas de sinal. Então, por exemplo, o professor falou aí de GD, GC, de sistemas fotovoltaicos. Eu vou muito para usinas e a usina não queimou nenhum módulo, não queimou nenhum inversor, mas queimou os trackers, os controladores, as câmeras, porque o engenheiro eletricista ele não tem incorporado na sua alma que uma linha de sinal é um condutor. No caso de fibra ótica não é, mas no caso de cabos metálicos é um cabo que pode conduzir uma corrente de surto.
induzida ou direta. Tá certo? Mas passa 5 volts, 4 miliamperes. Isso em regime normal de operação. Se houver uma descarga atmosférica direta ou indireta, essa rede vai ter uma sobretensão de milhares de volts e pode conduzir uma corrente também de milhares de amperes. Então, é muito importante a proteção das linhas de energia e das linhas de sinal, sempre com o objetivo de evitar a interrupção de processo. Hoje em dia, gente, tudo que é fabricado, tudo que é produto, é relativamente barato, pela globalização, pela concorrência, pelo ganho de produtividade. Se pegar um computador, assim, eu sou o mais velho aqui, um computador hoje, um notebook normal, a preços de hoje, ele custaria 30, 40, 50 mil reais. Porque lá atrás, nos anos 2000, era o preço de um carro. Mas hoje em dia ele é acessível para a maioria das pessoas. Agora, o que é mais complicado? Isso que a gente está fazendo aqui agora. Tendo uma interação, pessoas em vários lugares. Se eu tenho alguma interrupção aqui no meu computador, já cancela, já tem que voltar. Então, a proteção está muito associada à confiabilidade, tá certo? A confiabilidade, a manter os sistemas funcionando em qualquer condição, tá certo? Então, eu vou agradecer, professor, agradecer a Tami também, e essa é a mensagem que eu gostaria de passar para as pessoas, para os colegas. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado pela aula. Parabéns pelo conteúdo, bastante esclarecedor, né? Gostei bastante, principalmente desse seu final, né? Eu acho que uma coisa que todos nós temos que ter em mente é que, na minha opinião, né, é que o sistema elétrico ele é projetado considerando fundamentalmente 2 aspectos, né? Custo e confiabilidade, certo? Então você vai sempre buscar um menor custo, mas produzindo um nível, desde que esse custo, né, seja aquele correspondente a um nível de confiabilidade razoável, tá? Aí, enquanto vão passando para nós, parece que nós temos algumas perguntas, enquanto vão passando para nós as perguntas, né, continuo comentando, né, quer dizer, que isso chama atenção, né, da relevância desse tema, porque são muitas variáveis envolvidas, né? A questão da distância correspondente à indução, se o para-raio do transformador de distribuição tiver intacto, né? A passagem de descarga da onda, né? Vai ter uma configuração. Se não tiver, vai ser uma outra configuração, possivelmente muito pior, né? Então, quer dizer, ainda mais ter um DPS ali nas entradas das instalações se torna ainda muito mais relevante, justamente para resguardar de possíveis problemas aí que possam propagar para dentro dos clientes, né? Uma das perguntas aqui, Sérgio, é o seguinte: essas falhas em transformadores englobam os transformadores de transmissão eu entendo que é da subestação da distribuição do consumidor? Sim, num certo sentido engloba, porque os transformadores são vulneráveis à descarga atmosférica. Seja uma subestação, ele geralmente é uma subestação ao tempo, e se for abrigada, você tem como o cabo atingir o transformador. Só que a vulnerabilidade é diferente, tá certo? Normalmente, dependendo da situação da subestação, você tem as linhas, você tem a rede, existe uma blindagem que protege o transformador. Então, cada caso, cabe à manutenção, o projetista, analisar. Se bem que em subestações, você normalmente, o para-raio de média tensão, ele é colocado, então é menos mal. O que falta, às vezes, é o para-raio no lado de baixa tensão. Mas engloba também. O raio, aquilo que eu falei. O transformador, qualquer transformador, é um circuito elétrico, ele tem condutores, ele conduz corrente, e o surto pode chegar até ele. Não, perfeito.
Aí uma outra questão aqui, Sérgio, tempestades de que forma as tempestades geomagnéticas, como as que ocorreram mês passado, têm afetado os transformadores da rede de distribuição? Viu? Assim, eu não vou, cara, eu não tenho capacidade de analisar exatamente o que é uma tempestade geomagnética, né? Geo é terra, o que a gente tem visto aqui é que com o aumento da frequência e intensidade desses fenômenos climáticos aqui, você começa a ter mais problemas com relação a isso. A gente não tem um aumento assim como a gente pensa. A gente tem, como é que eu poderia falar assim? A gente tem um maior fenômenos assim, como aconteceu agora no Rio Grande do Sul, assim, fenômenos extremos. A gente vai começar a ter mais fenômenos extremos. Mas, de maneira geral, principalmente em cidades como São Paulo, Rio, o grande problema é o quê? É o que a gente chama ilhas de calor. O que é uma ilha de calor? Por exemplo, eu moro em Sorocaba. Aqui onde eu moro hoje, em Sorocaba, há 20 anos atrás, isso era uma chácara. Era um monte de chácara. Hoje isso é uma avenida com vários prédios. Isso cria o quê? Cria um aquecimento. Até tentando contribuir com a resposta para o Rodrigo aqui, o que acontece? A grande maioria das descargas atmosféricas acontecem por nuvens de convecção. O que é isso? É aquilo. Acontece o dia, acorda, a gente vai trabalhar, vai sair e vai aquecendo. E vai formando a nuvem, vai formando a nuvem, vai formando a nuvem, vai formando a nuvem. Nesse processo de formação da nuvem, no interior dela, vai acontecendo a separação de pequenos grãozinhos de gelo ali que vão se tocando e uma região da nuvem fica positiva, uma região da nuvem fica negativa. E no final do dia, essa nuvem não consegue mais conter essa carga e precipita. Então, a grande maioria dos raios acontecem, eles são gerados no mesmo dia. Raios causados por chuvas de frente, aquela frente fria, que vem aquela nuvem que vai. Tá vindo a nuvem lá, a gente, São Paulo vai ter. Isso não gera tantas descargas atmosféricas. Eu não estou falando que não gere, tá certo? Mas a maior quantidade de descargas atmosféricas são aquelas chuvas de verão. Fez um calor, no final do dia o tempo está todo cheio de nuvem, essas nuvens vão se precipitar. Por isso que caem descargas atmosféricas todo dia. Não, perfeito. Aí tem até uma outra pergunta aqui, aí para mim, né, professor Carlos, essa confiabilidade está associada com alguns outros indicadores ou grandezas? A confiabilidade do sistema elétrico de distribuição, né, gente, ela até envolve afeta o valor da tarifa de energia, né? Então, o nível de qualidade da energia, né, que é medido justamente pelas frequências que os consumidores são interrompidos, também são levados em conta justamente para definir o valor da tarifa, que vai afetar, por exemplo, a remuneração da distribuidora em termos de custos operacionais, para remunerar os custos operacionais das distribuidoras, tá? Eu diria que as distribuidoras elas existem para prestar um serviço para a sociedade, tá ok, gente? Elas vão ter as redes tão robustas quanto a sociedade almeja. Só que a sociedade vai ter que pagar por essa robustez da rede, certo? Agora, muitas vezes são custos que não são tão altos, tá ok? Para tornar a rede mais robusta. A gente vê que consumidores estão cada vez ficando mais cientes das regulamentações, logo eles estão cada vez ficando mais cientes dos direitos deles, logo vai ter cada vez mais uma certa exigência maior então as distribuidoras vão começar a lidar com consumidores mais exigentes. E fora isso, nós também estamos vivendo uma mudança climática. Então, as redes vão ter que ser adaptadas para lidar com isso. Então, às vezes, eventos que antigamente o pessoal estava acostumado porque aconteceu uma chuva, queimou
minha geladeira, né? Essas coisas, a tendência é que isso fique cada vez mais frequente. E há necessidade de que se confronte se essas reclamações, né, hoje já existe pedido por indenização de danos, né, as empresas distribuidoras elas são responsáveis por ressarcir danos aos consumidores por eventuais perturbações que possam ter danificado equipamentos dos consumidores. Mas as distribuidoras não estão, elas já avaliam se esses pedidos eles procedem ou não. Como é que eles avaliam? Por exemplo, verificando se houve chuvas naquele momento, né, que justificasse a queda de raios, que justificasse a queima de algum equipamento na instalação. Futuramente, né, é muito possível que as distribuidoras comecem a falar, olha, se a instalação não tem DPS, é um problema de não atendimento a normas das instalações, e a gente não vai ressarcir, porque a sua instalação ela está inadequada, tá? É uma possibilidade. São coisas que a gente discute, né, no curso e tudo mais. Eu gostei também, o professor Sérgio comentou dessa modelagem dos transformadores, né, na alta frequência, né, o transformador tem um comportamento completamente diferente, né, que o professor falou, ele está muito mais para uma capacitância lá entre os enrolamentos de média e alta tensão, né. Professor Sérgio, tem uma outra pergunta aqui para você, que está falando que você falou sobre as homologações dos para-raios BT. Quais são as dificuldades para melhorar isso, né? Vai entrar em alguma norma? É a pergunta do João Marques, de Manaus. Obrigado. João, de Manaus. Manaus é uma cidade que tem uma densidade de cargas enorme. Não tem dificuldade, porque isso é uma decisão da concessionária. No momento que a concessionária decide utilizar esses para-raios, ela mobiliza a engenharia dela, eles fazem um caderno de encargos e eles vão estudar e fazer. Então, esse processo é um processo muito fácil, porque você está lidando só com profissionais. A concessionária são engenheiros eletricistas e a empresa, o fabricante, no caso a Embrastec, também são engenheiros que vão conversar. Então, é um processo de homologação interna. É muito fácil. Agora, existe alguma norma? Existe. Existe uma norma chamada 61643. Ela é uma norma IEC, que é a norma 2 DPS. Só que ela está sendo mudada para ABNT NBR-IEC, porque ela é uma norma de produto. Norma de produto é uma tradução literal. Então, é literal, igualzinha. Só que tem várias, tem para DPS de energia, para DPS de sinal, para DPS de fotovoltaica. Então, não chegou ainda os para-raios de baixa tensão. Mas, como o Brasil ele é associado à IEC, a gente pode seguir a norma IEC. Eu não sei de cabeça agora qual é, 61643, o tracinho, que número, que é dos para-raios de baixa tensão. Maravilha. Temos só mais uma pergunta, que é as proteções de redes atuais são suficientes para os fenômenos climáticos extremos que estão sendo previstos? Eu acho, é difícil, né? A gente não tem dificuldade com relação à tecnologia. A gente tem dificuldade com relação a conscientizar as pessoas. Então, vou falar um exemplo muito simples. Por exemplo, sistemas fotovoltaicos, que é um tema do curso, né, do MBA. 26% de todas as falhas causadas em um sistema fotovoltaico são descargas atmosféricas. Não adianta você chegar para uma empresa, um cara que está fazendo um projeto, um empreendedor, falar, faz a proteção, faz um projeto, procura colocar a proteção. Ele não vai fazer, porque ele vai colocar a usina em operação sem isso. Então, ele vai fazer o mínimo necessário para dizer que atendeu a norma assim. Então, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, ele procura a gente. Fala assim, poxa vida, cai um raio, queimou tantas módulos, placas não, módulos, painéis, inversores. Só que a gente só consegue fazer alguma coisa bem feita na área de engenharia no projeto. O projeto é o momento ideal da engenharia, porque as coisas estão abertas. Entendeu? Então, respondendo a Anne, a gente não tem carência de tecnologia, a gente tem carência de conscientização. Então, eu não vou ficar fazendo aqui
analogia com a coisa ruim que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas a gente começou a perceber ali que algumas coisas que existiam lá não eram corretas do ponto de vista da engenharia. Coisa de drenagem, posição. Então, a natureza, a gente fala assim, não, uma chuva que não acontece há tantos anos, um terremoto, um raio que não acontece há tantos anos. A gente tem aqui no Brasil muita dificuldade, coisas que acontecem todo ano. Então, o que vai acontecer ano que vem? A gente sabe que vai ter raios e tudo. A gente tem tecnologia, mas nem eu, nem o professor Carlos, nem vocês também, a gente pode obrigar as pessoas a fazer isso. Essa é a nossa deficiência. Exatamente, eu concordo contigo, professor. Quer dizer, até um limite de responsabilidade. Quer dizer, se você quiser usar a tecnologia, né, você está se resguardando mais. Perdão, você está com uma instalação mais adequada, né? Agora, se a pessoa não usa, ela muitas vezes não tem muita argumentação, né? Se aconteceu o problema, a sua instalação estava inadequada, você não protegia, né? Agora, de fato, nas redes de distribuição ainda tem muitos problemas, né, que podem acontecer, porque é uma coisa muito difícil de gerenciar mesmo, né? Garantir que o aterramento dos transformadores está intacto é um problema, garantir que os para-raios dos transformadores estão intactos é uma certa dificuldade, né? Mas existem formas, né, até para a gente ajudar na detecção de eventuais problemas, né, para subsidiar um programa de manutenção, sabe? A partir de simulações, identificar onde é que a gente está com problema de aterramento em transformadores, porque o nível de desequilíbrio está ainda muito, muito maior na rede do que previsto. São coisas que a gente trata com certeza vai tratar no MBA, ok, gente? Bom, convido a todos aí a acessarem o link que foi compartilhado aí no nosso site para conhecer detalhes maiores do curso, né? A gente tem um módulo no curso exclusivo de qualidade de energia, no qual com certeza a gente aborda problemas que podem ser advindos de surtos, como o professor Sérgio abordou, tá? E agradeço o professor Sérgio pela presença, pela aula, tá? Professor Sérgio, não sei se você quer falar mais alguma última coisa para se despedir. Agradecer, é uma grande iniciativa, qualificação profissional é tudo, riqueza, produtividade vem do conhecimento. Se a gente quer ser um país mais rico, a gente tem que ser um país mais produtivo, tem que ser um país mais qualificado. Então, parabéns e obrigado pela oportunidade. Obrigado você por estar aqui conosco, professor Sérgio. E é justamente isso, tá, gente? Isso aqui é mais uma forma da gente criar um meio, né, para a universidade poder prestar um serviço maior para a comunidade. A nossa comunidade é aquela dos profissionais do setor elétrico e capacitação é que nem o professor Sérgio falou, é super importante. Você pode ler um livro, você pode ver vídeos, ou você pode fazer um curso, né? E no nosso curso aqui é um curso que foi aprovado pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade de São Paulo, conta como uma pós-graduação lato sensu, né? E a gente pensou aí, é um curso com 492 horas de duração, 12 módulos, né, com os melhores profissionais aí do setor que lidam justamente com a parte de distribuição de energia, tá? Muito obrigado aí pela presença, pela audiência de todos, tá? E até uma próxima oportunidade. Um abraço aí, boa noite.